irmão Tiago Freitas, que é da Casa Espírita de Guarapari. Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. E vai falar para nós cartas de Ano Novo. Muito obrigada à família de Tiago, que está aqui também. Aos amigos também. E que seja muito bem-vindo. Queridas irmãs, queridos irmãos, amigos, que nesta noite em especial possamos todos nós refletirmos em torno dessa estrela de quinta grandeza chamada Jesus. Que possamos todos nós permitir o toque deste homem, para que neste novo ano a gente possa ter novas realizações. É muito oportuno analisarmos a temática da noite, cartas para o novo ano. Se por algum instante reservássemos alguns segundos ou alguns minutos para escrevermos os nossos desejos para este novo ano que se abre no alvorecer deste dia, o que nós escreveríamos? Quais seriam os nossos verdadeiros sonhos? Quais seriam os nossos projetos? É impiedoso avaliar que ao longo de 2015 para 2016, todos nós nos encontramos nessa euforia de transição de um ano velho para um ano novo. É importante também avaliar que os benfeitores perceberam, dentro de uma estrutura pedagógica, esse ensaio psicológico em torno de um ano que nasce. E, na verdade, se pudéssemos avaliar com muita racionalidade, seria indiferente 2015, 2014, 2016, 2017, 2020, 2030. Porque a grande questão não é um ano que se abre, mas sim quando realmente nós desejamos abrir o nosso coração para um novo nascer. E isso não depende de um estalar, de um calendário, ou de ouvir alguns fogos. Mas sim, quando nós realmente entendermos a verdadeira essência dos nossos compromissos em torno da vida. Essa mesma vida em que Jesus deixou para nós, já no seu nascimento, uma revolução em torno da esperança. Que deveríamos, assim como cristão, a cada dia permitir que essa esperança pudesse nascer ao longo das nossas 24 horas, e não ao longo do final de 12 meses. Mas é importante também avaliar que os nossos compromissos, eles vão, eles vêm, e podemos, diante de um novo que se apresenta, estar dentro da mesma característica espiritual ao longo dos anos que se passaram. O imperativo de 2017 é realmente compenetrarmos nessa beleza que é a doutrina espírita junto com a mensagem de Jesus Cristo. É preciso que a gente renasça em nós, com uma nova perspectiva de vida, com um novo olhar para dentro de nós, dentro de uma reflexão, realmente, desse grandioso homem que veio até nós, chamado Jesus Cristo. O Emmanuel, junto com Allan Kardec e esses nobres homens da humanidade,
trabalhar arduamente para que a gente pudesse entender a essência de Jesus Cristo. Porque nos dias que se vêm, nos anos, será imprescindível mergulharmos na prática da mensagem deste homem. Um novo ano só acontece quando realmente, diante dos dias que se apresentam, a gente realmente envolve-se com a mensagem. O que Emmanuel, nas mãos de Chico e André Luiz, esses grandes nomes espirituais, vieram a nos trazer essa realidade de uma prática diária da mensagem do Cristo. Porque ao longo das nossas experiências como os cristãos, nós distanciamos dessa estrutura que o Mestre deixou para nós. Por essa razão, ele nos dizia que enviaria a doutrina espírita. Por essa razão, nós vamos entender o Espírito de verdade a falar que os Espíritos falariam por toda parte. Não somente na doutrina espírita, mas sim nos 4 cantos do mundo, para que a gente pudesse aflorar a nossa sensibilidade. E aflorar a nossa sensibilidade não está no mundo externo. Ela está dentro do nosso fora íntimo, em nossa intimidade, para que a gente possa fazer na parte que nos toca em torno da nossa existência. No livro Verdade e Caminho, os espíritos diversos vão falar diversas temáticas para que a gente possa entrar nesse novo ano. Entre elas está essa página memorável do Espírito Emmanuel a nos propor uma análise psicológica, espiritual e cristã acerca do ano que se abre. Se pudéssemos parar, quais seriam as sílabas e as palavras que nós desejamos para esse ano que se inicia? E vejamos que Emmanuel, ele é tão feliz dentro da sua lógica, que antes de chegar nas diversas mensagens em torno desta temática, ele nos propõe, também na nossa existência, uma escrita de um livro. E neste livro ele marca também uma temática que nós precisamos avaliar. O livro é de uma sensibilidade profunda. O teu livro e Cartas para o Novo Ano se conjuga dentro de uma atmosfera de renovação interior de nossa vida. E vejamos que tem lógica quando Emmanuel vai nos dizer sobre esse tema, que ao longo dos meus 36 anos, eu escrevi vários livros, várias páginas, em vários dias, com diversas tintas, diversas histórias acerca de mim mesmo. E juntando com a proposta de renovação de um novo ano, nós deveríamos ter o comprometimento de abrir esse nosso livro. Porque pela lógica do Espírito Emmanuel, e é assim. Hoje nós escrevemos uma página. O que nós escrevemos nesse livro existencial que nós temos? Quais foram as palavras e as histórias que nós escrevemos ao longo deste dia? Para se ter ideia, ao longo dos meus 36 anos, foram mais de 11.400 horas de escritas constantes. E Emmanuel nos propõe analisar, porque ele diz que nessa escrita do nosso livro, as páginas que nós escrevemos ao longo do dia, as tinturas estarão de acordo, e as escritas, da forma pelo qual nós reagimos com o outro. Vejamos que fantástico. Toda a nossa vida se resume, dentro das experiências diárias, em uma página de um grande livro chamado Vida. A nossa encarnação é um pedaço deste livro. O nosso dia é uma página de escritas constantes. Entre pensamentos, sentimentos, reações, construções. Durante esses 11.400 horas, que são 36 anos, 11.400 dias, desculpe,
Se pudesse olhar o meu livro, qual será as minhas histórias? Isso é substancial para a gente. Porque a missão de Emmanuel, junto com Meimei, Bezerra de Menezes, que está nesse livro, Vida e Caminho. Estou frisando este livro porque são livros esquecidos. E eles têm mensagens sublimadas acerca de diversos temas que irão nos favorecer o nosso êxito nas nossas diversas tarefas diárias, que são muitas. Os desafios do mundo físico nos compelem uma estrutura psicológica e espiritual de desafio. Ao longo do tempo, principalmente no Brasil, nós lidamos com uma série de dificuldades econômicas. Quais serão os recursos espirituais que nós temos para superá-las? Ao longo da nossa reencarnação, nós teremos inúmeros problemas familiares. Como eu tenho escrito as minhas páginas dessas relações? E vejamos que Emmanuel, ele trabalha com a gente com um olhar psicológico mesmo. Porque ele reduz a nossa experiência física a uma construção diária de uma página. Isso é consolador. Porque nos reveste de esperança que nós temos condições de construir absolutamente tudo em um novo dia. Ele concentra os nossos pensamentos, os nossos sentimentos dentro do dia. Ele não nos remete a olhar constantemente para o passado, porque nós temos essa dificuldade. Principalmente nós espíritas. Sempre nós estamos fundamentalizando os nossos problemas de hoje com questões do passado, trazendo uma fadiga e uma aflição desnecessária para a nossa existência. E aí também, nós trazemos uma aflição em torno da vida futura. Mas se concentrássemos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos nas nossas reações, porque ele vai nos dizer isso, as nossas reações, as nossas maneiras de pensar, os nossos conceitos, eles vão escrevendo neste livro ao longo das relações das pessoas que estão mais próximas de nós. Interessante. Porque nós não pensamos nisso. Ou seja, as minhas reações e as minhas construções de simpatia com aqueles que estão mais próximos de mim, ou de antipatia, estão sendo escritas nesses livros que eu irei ler, desejando ou não. Não é assim a nossa existência? Quando nós temos um embate com determinadas pessoas, ou quando nós temos uma alegria com aquela pessoa, ou aquela lembrança da época de nossa infância, ou de nossa adolescência, no meu caso, que já tenho 36, nós não abrimos um clichê de nossa memória e vasculhamos esse livro dentro de nós? E relembramos detalhes, roupa, momento, horas, situações, carros que estavam passando do lado, quem estava sentado. Nós não fazemos isso diariamente. Basta abrir o momento da lembrança. Porque, na verdade, esses aspectos emocionais e espirituais das nossas relações não se perdem no tempo. Eles são gravados eternamente nos resíduos espirituais de nossa memória íntima, do nosso perispírito. Quando nós desencarnamos, então nós afloramos essa memória e começamos a ler junto com os nossos amigos espirituais esses livros necessários. Vejamos que Emmanuel, ele é profundo neste ponto. Porque se pudéssemos avaliar, e nós não fazemos isso, o nosso livro de 2016, quais foram as histórias que nós escrevemos neste livro? E por analogia, é da mesma parte quando nós estamos com aquele anseio de ler e vamos à biblioteca para vasculhar os livros que nós desejamos. As histórias que nós gostamos, as partes que irão nos tocar, nos sensibilizar, irão nos fortalecer para os grandes embates que nós vamos encontrar na vida. Então Emmanuel, primeiramente, dentro da sua lógica no livro, ele vai estruturar este ponto antes de chegar na Cartas para o Novo Ano. Meimei também vai nos falar, Bezerra de Menezes também vai nos falar
sobre diversos aspectos de didática ao longo do dia, das horas, dos meses, nas relações que nós temos principalmente em torno daqueles que vivem mais próximos de nós. Pensar em Carta de um Novo Ano é começar a ter uma atenção mais disciplinada em torno dos aspectos e objetivos centrais de nossa vida. Mas nós não paramos para pensar em nossa vida. Nós não paramos. Então nós precisamos parar. Nós precisamos aderir, todos nós, a esse projeto claro de uma análise introspectiva, para avaliarmos a nossa existência diariamente em torno dos aspectos morais e sentimentais, na qual nós confiabilizamos ao longo das horas. Porque nós somos essas pessoas. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, vai nos falar do reino interior. Nós somos essas pessoas que pensamos, sentimos, reagimos, que temos probabilidade de acertos e de erros. Nós somos absolutamente tudo isso. E tudo isso é engendrado dentro de uma lei muito clara, de cada um segundo as suas obras. Então nós precisamos, para esse novo ano, avaliar quais serão as nossas obras que nós estaremos escrevendo. Porque a ideia de Emmanuel, então, é nos trazer uma esperança em torno da nossa vida. E só consegue mergulhar em esperança aquele que conseguiu compenetrar-se nas verdades cristãs. Porque Jesus Cristo vem nos revelar leis claras para que a gente possa ter uma saúde espiritual. Ele nos coloca uma exemplificação em torno daquilo que nós precisamos fazer em nossa existência. E essa é a proposta que Emmanuel vai destrinchar. Ora, se eu iniciar 2017 com essa didática que esse homem fez por analogia na construção de um livro que eu estou escrevendo, é preciso que eu tenha uma coerência clara de analisar o livro que eu escrevi de 2016 para trás. Isso é difícil, mas é imprescindível. Porque como eu irei escrever novas páginas sem compreender o contexto que eu trago em torno do livro? Dificilmente eu conseguirei saber o final sem passar pelo começo. Se eu não analiso o meu começo, o meio e de como eu estou, de acordo com o livro que eu estou escrevendo, como que eu irei viver claramente um estado de plenitude no ano que se inicia? Porque na visão de Emmanuel, o ano novo é um ano que retorna. Ora, não seria um ano novo? Então por que um ano se retorna? Ele já nos deixa pensar nisso. Está escrito na carta de um novo ano. Se um ano é novo, então por que é um ano que se retorna? Porque é óbvio que não dependerá das aberturas de um novo ano. Nós somos esses aspectos de repetições ao longo de diversas reencarnações. E por essa razão nós estamos no próprio meio repetindo as mesmas escritas e tendo as mesmas lágrimas. Então é preciso nesse ano que se inicia ter esse compromisso claro de começar a pensar numa escrita de novas páginas em torno de novas didáticas, porque quando nós analisamos os livros, as páginas passadas, nós já sabemos o que realmente não nos faz bem. É por analogia que esse homem vai nos falar. Mas é preciso ter uma coerência de começarmos a abrir essas páginas. E isso ele nos toca. Porque sem olhar essas páginas eu não consigo abrir os caminhos para o novo nascer do Cristo em mim. Onde nós encontramos essa didática? É por essa razão que esses homens vêm escrever para nós. É por essa razão que esses livros vão se formar uma auréola de esperança para que quando a gente medite, a gente consiga realmente perceber o quanto cabe a nós essa estruturação clara de felicidade que nós almejamos sobre outros aspectos.
É preciso mergulhar para dentro de nós. É preciso ter coragem realmente para mergulhar nos nossos sentimentos. E Ele vai nos colocar essa proposta. Um ano novo também é um novo, vejamos que a temática de Emmanuel ela é clara neste ponto. Um ano novo, já em Cartas para o Novo Ano, que é do mesmo livro, ele vai iniciar o texto a dizer esse aspecto bem claro. Bem claro. Um ano novo também é a renovação de nossa oportunidade. Nós já podemos parar por aí. Quantas pessoas não passaram e viraram esse ano? E partiram? Inúmeras delas. Isso nos faz refletir de que Deus nos dá uma concessão de uma oportunidade de continuarmos na terra. Porque desencarnar é muito fácil. Basta apenas engasgar. Os jornais nos mostram isso, os nossos vizinhos nos mostram isso. Ora, se Deus me concede essa oportunidade de um novo ano de renovação, ela tem um grave propósito. Um grave propósito. Porque a partir do momento em que nós não tivermos mais importância nesse mundo, nós partimos. Nós vamos para o mundo de lá. Ou se nós transgredirmos uma lei também pelo nosso livre-arbítrio, nós partimos antecipadamente. Mas é óbvio, concentrando em Cartas para o Novo Ano, precisamos também perceber a didática do Emmanuel. Então nós temos uma concessão até o dia de agora. No momento em que nós estamos aqui. Não sabemos até quando essa concessão irá ser novamente nos concedida. Esperamos que seja até o final de 2017. Mas vejamos, se Ele nos coloca aqui o ano novo, é essa nova oportunidade de recomeço, Ele nos centra um objetivo claro. E Ele começa bem claro a nos dizer, essa concessão está ligada a 3 verbos claros. Aprender. Mas Ele não está somente direcionando ao aprendizado em torno da mensagem cristã. Olha que legal. Ele está nos dizendo no aprendizado no contexto em geral. Porque o aprendizado mantém a nossa mente ativa e nos mantém ligado com as leis universais. E nós sentimos a esperança do recomeço quando nós começamos a aprender uma coisa nova. Nós começamos a dar sentido à nossa existência. Então, em qualquer idade, é uma idade dessa concessão em que nós temos de novamente aprender. Ele é fantástico neste ponto. Porque em todas as mensagens em que nós percebemos do Espírito Emmanuel e em Jesus, em o Espírito de Verdade, em André Luiz, em Meimei, Bezerra de Menezes, vários espíritos, eles vão tocar sempre nessa tecla, e é uma das nossas bandeiras. O Espírito de Verdade nos diz para amarmos uns aos outros e instruir-nos. Emmanuel vem nos falar que o ano novo é essa concessão de um novo recomeço através do verbo aprender. O que nós aprendemos no ano que se passou? E essa concessão, ela se renova. É como Deus nos desse mais algum tempo para dizer assim, essa oportunidade vai ser valiosa para esse indivíduo em torno desses 3 aspectos. Aprender, trabalhar e servir. Há um mês atrás eu vim falar sobre outra temática de uma outra passagem que ele fala sobre o mesmo ponto. Tanto que ele difere o trabalho do serviço. Trabalho não é serviço? Em uma nova mensagem ele novamente nos convida a pensar neste ponto. Trabalho é atender às nossas perspectivas sociais. E servir já é diferente. É preciso aliar esses 3 aspectos claros
dentro de uma proposta de um ano, de uma escrita de uma primeira página. Agora nós refletimos intimamente. Quais são as nossas primeiras perspectivas para este ano que se inicia? Quais foram as nossas propostas? Quais foram os nossos verdadeiros sonhos? O que de fato nós realmente desejamos para esse ano que se abre? Vejamos que Emmanuel nos diz que o ano é o retorno, então não é ano novo. Ele é o retorno dentro de uma lei que irá nos movimentar ao longo do ano, dentro dos aspectos necessários que nós precisamos de mudança. Enquanto que eu não mudo, o novo dia não nasce. Acredito que seja isso que ele quis dizer. Porque ele não iria colocar retorno. O que nós fazemos ao longo das nossas diversas reencarnações? Nós não retornamos para o mundo físico para equacionar diversos desafios no mundo interior e com aqueles que estão mais próximos de nós? E vejamos bem que ele vai trazer, se ele nos expõe o objetivo central para o novo ano nos aspectos espirituais, vejamos que a carta é muito sublime. Porque quem de nós analisou sobre esse ponto? Quem de nós, no dia 31, ou no início do dia 31, reservamos essa página e escrevemos assim: eu desejo aprender isso. Eu desejo esse tipo de trabalho. Eu desejo esse tipo de serviço. Vejamos que nós passamos 2016 com os mesmos emblemas e os mesmos problemas e o mesmo vazio depois do Natal e do Ano Novo. Basta olhar os trânsitos, os telefonemas, as mensagens. Retornou tudo novamente. Nós voltamos com as mesmas tristezas, com os mesmos ímpetos, porque o ano se retorna com essa necessidade de mudar interiormente. Sem mudança não é alvorecer do novo dia, não há um novo ano. A lei irá nos movimentar para esse campo novamente. Então ele nos coloca uma referência clara. Se a gente precisa e necessita de, claro, mudar, e se o ano de 2016, 2015, 2014 e 2013 se repetem, ele nos coloca um foco claro para isso. E o foco é o aprendizado. E o Espírito de verdade nos coloca para nos instruirmos. Mas nos instruirmos somente em questão relativa a quê? É preciso meditar. Será relativo somente nos conteúdos acadêmicos, que são importantíssimos. Claro, é evidente. Mas é preciso também instruir no nosso campo moral para que a gente possa nos revestir de novas condutas para enfrentar esses anos que se retornam da mesma forma. Mudando os nossos paradigmas, os nossos preconceitos, optando realmente com a promessa de ser verdadeiramente feliz. E aí ele nos passa para a segunda análise profunda. É o ano também de se cumprir as velhas promessas que nós não tivemos coragem de cumprir. E eu fiquei mais um pouco meditativo. Porque não é essa a realidade. Agora eu pergunto para os senhores e senhoras, e também para mim. Quando que eu fiz essas promessas? E quando vocês fizeram essas promessas? Muitas delas foram feitas na erraticidade. Numa análise profunda do nosso livro, buscando as nossas necessidades, quando nós estávamos do lado de lá. Retornamos novamente, com o ano se repetindo de várias reencarnações, com essas propostas da doutrina espírita, que vem confrontar essa realidade que nós trazemos. Qual foi a nossa promessa de 2015, final de 2015? Nós não lembramos mais. Nós já esquecemos. Nós caímos novamente na rotina e na nossa indisciplina dos nossos sentimentos. Vai 2006 do jeito que vai. A grande maioria de nós somos assim ainda.
Mas vejamos que Emmanuel nos centra novamente. E quando ele nos diz para Chico, claramente, que Chico deveria ter 3 aspectos claros para ele conseguir êxito na sua grandiosa obra, porque estava sobre a cabeça dele na orientação de Emmanuel. E qual foi as frases que Chico disse, que Emmanuel disse para Chico, claramente, que deve se repetir para nós ao longo desse ano que se abre no alvorecer dos novos dias? Nós sabemos, claro que nós sabemos. Nós lemos a doutrina espírita, lemos esses grandes nomes do nosso movimento. Disciplina. Disciplina. E disciplina. Mas nós admiramos demais o que esses homens fizeram. Porque Chico tinha o objetivo de psicografar 30 obras. Psicografou mais de 400. 459, se podemos assim avaliar. Porque muitas estão ainda para ser publicadas. Fora a quantidade de mensagem que ele recebeu, e é óbvio que ele não tinha um compromisso de receber as cartas consoladoras. Que foram muitas. Ele ampliou o processo diante da prática da disciplina. Ele entendeu. Mais importante, ele sentiu. Ele permitiu com que o Cristo transformasse a sua vida e utilizasse a sua própria existência. E Emmanuel fala para ele algo muito importante e muito belo, que o Paulo também repetiu. Chico, quando nós começamos a trabalhar altas horas com Cristo, nem o nosso próprio corpo não nos pertencem mais. É dele. Imaginemos se nós temos condições para isso. Mas é para isso que nós estamos aqui. Para entregar a nossa vida ao Cristo e permitir com que Ele nos auxilie a se renovar. E isso seria maravilhoso se a gente encarasse a existência dessa forma. Porque entregar a vida a Jesus e a sua intuição, não haverá desespero. Imagine Jesus Cristo ao seu lado a todo tempo, e é isso que Emmanuel vai descrever na carta para o novo ano. E vejamos que ele vai trabalhar didaticamente para nós, a nos dizer que para que a gente possa chegar a esse estágio de transe, se a gente possa assim dizer, é preciso focar nesses 3 pontos. Aprendizado, trabalho e serviço. Chega o dia 3, dia 2 ontem, nós já não desejamos ir para o nosso trabalho. Nós queremos ficar na ilusão dos momentos festivos. Mas vejamos que o trabalho e o aprendizado e o serviço vai nos focar dentro dessa realidade. Dentro de uma análise que o próprio Emmanuel vai também trabalhar conosco, a analisar essas nossas promessas. Ora, só consegue avaliar no novo ano que se abre, senhores, as nossas promessas quem analisa a si mesmo. Eu não me recordo qual promessa que eu fiz em 2015. É um convite. Agora vejamos, se iniciarmos 2017 com a ideia de Emmanuel da escrita de um livro, a vida fica muito mais suave para a gente. Porque todos nós desejamos escrever belos livros. Todos nós gostaríamos de ler belas páginas. E a todo instante nós estamos fazendo isso. Semana passada nós estávamos numa casa espírita e nós recordamos. O Facebook faz isso por nós. Não faz isso por nós? Ou só eu que tenho um Facebook aqui? Esses dias fui atender uma cliente de 90 anos, ela tinha Instagram, eu nem sabia o que era. Estava à frente de mim. E até pronunciei errado. É um tal de Instagram, etc. E nós fomos avaliar. E o Facebook, ele nos traz essa realidade. Quem entrou em 2011 e 2012, nós teremos todas as lembranças do dia 31 de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Agora, toda essa tecnologia, ela tem a sua base no plano espiritual. Aqui é um esboço imperfeito do que acontece lá. Ou vocês têm dúvida disso?
É o que está escrito em nosso lar. Isso aí são momentos em que nós estamos revendo pequenos posicionamentos em que nós temos. E nós sentimos a energia e o momento e é reportado para nós o sentimento das nossas postagens. Não é isso que nós sentimos? Não é isso que nós fazemos? Então, por que não avaliar sobre este ponto a oportunidade? Quando nós não gostamos, o que a gente faz? Ele te dá uma aba. Não deseja que isso seja mais mostrado na sua linha de lembranças, na sua linha de tempo. Isso você pode fazer com a tecnologia. Agora, com os nossos sentimentos, nós não podemos fazer. É por isso que Emmanuel, trabalhando sobre este ponto, ele nos diz, para o novo ano nascer, é preciso avaliar as nossas promessas. O que nós prometemos para esse novo ano? O Facebook nos alertou. Feliz Ano Novo! Muita paz e saúde, muita alegria, muito dinheiro no bolso, enfim. Mas o que realmente nós trazemos no final? E aí é a nossa reflexão. O que realmente nós desejamos para esse ano que se inicia? Porque Emmanuel vai traçar um projeto muito claro. Ou seja, se Santo Agostinho nos coloca na questão 919, uma proposta de felicidade que nós repetimos e nós não fazemos. Emmanuel, através de Chico, nos pede para avaliar as nossas promessas. Imaginemos, ao chegar no final do dia, utilizar esse recurso do Emmanuel. Escrever uma página daquilo que aconteceu. Será fácil para a gente. Porque se eu fui à padaria Santuário e fui mal atendido, no outro dia, eu tomo café com a mesma pessoa que eu fui mal atendido. E irei reconstruir a minha base. Ou se eu acordei ansioso demais, está escrito lá no meu livro. No dia anterior não há pesar, porque é o dia. Isso é fácil de fazer. Se eu acordei de mau humor, é sobre esse trabalho que Emmanuel vem nos pedir, porque a gente complica a nossa vida. A gente complica. A gente complica o espiritismo. A gente acha que essa tarefa de evolução ela está muito distante da gente. Quem disse? Podeis realizar aquilo que a ciência chama de verdadeiros milagres. São eles que estão nos dizendo. Milagres de renovação. Nós podemos fazer. Leon Denis vai trazer um livro de um estudo profundo a nos falar das potências das almas, de nossas almas. Está tudo latente em nós. Necessitando de um acender, como alguém que risca um fósforo e dá uma combustão. É sobre esse ponto que nós precisamos avaliar. E ele trabalha muito mais ainda, então nós precisamos rever as nossas promessas. E aí, antes de descer o texto, eu fiquei meditando, porque eu também não lembrava das minhas promessas. Mas esse ano, depois de ler o texto novamente, nós precisamos fortalecer as nossas promessas daquilo que nós desejamos para verdadeiramente esse ano que retorna. E aí eu fiquei pensando, como é que ele vai trabalhar o texto? Porque é uma questão de análise. O que a grande maioria do cristão pediu para esse ano que se iniciou? Somos todos nós. O brasileiro em si tem a bandeira do cristianismo. Agora vejamos que Emmanuel vai traçar um objetivo claro. Ninguém pensou em trabalho, aprendizado e serviço. Poucas foram as pessoas. A grande maioria que não pensou sobre esse aspecto, vai retornar no final de dezembro, na mesma situação. Porque esses homens estão à frente da gente. Jesus Cristo nos diz, meu Pai trabalha até hoje. São palavras dele. Então nós precisamos arregaçar as mangas, mergulhando para esse mundo de dentro. Mas vejamos que é claro, e parece assim mais difícil de se realizar, e um pouco louco de se pensar, porque ele vai trabalhar algo que nós não pensamos. Ao longo dos meus 36 anos eu não pensei. Acredito também que os senhores também não. Se tendes um inimigo, procura fazer as pazes com ele. Quem pensou nisso no dia 31?
Nenhum de nós. Mas será que nós temos inimigos? Olha o nosso grande desafio, senhores. Nós não pensamos nesses aspectos espirituais que nos norteiam, mas o inimigo pensa na gente e a gente pensa nele em alguma forma. Basta encontrar com ele. Basta encontrar com a pessoa que a gente tem desafeto. Então Emmanuel está nos trabalhando e nos chamando a atenção que para que a gente possa libertar desses sentimentos que nos perturbam interiormente, é preciso realmente revigorar os nossos anseios, os nossos projetos de um novo ano numa visão cristã. Quem pensar, imagine a cena, Roberto, você chegar para mim na minha casa, o que você deseja para 2017? Eu estou pensando como eu vou fazer as pazes com o meu inimigo. Quantos por cento da humanidade pensa nesse ponto? Mas ao longo dos anos que se passaram, nós carregamos lá dentro esse sentimento. Como que nós iremos passar um ano de felicidade, alegria, esperança e paz? Como nós iremos publicar felicidade e paz? Como nós iremos desejar paz? Se o nosso interior está envenenado. E às vezes esses sentimentos chegam até nós e nós não sabemos por quê. Nós estamos entrelaçados uns aos outros, independente da distância. Aqueles que partiram e aqueles que continuam, somos energia vibrantes uns com os outros. Aqueles que nós sentimos, vibram e sabem, aqueles que já partiram também sentem os nossos sentimentos. E ele não está falando de encarnados e desencarnados, ele está falando de fazer as pazes. Então, se nós temos uma dificuldade com um familiar desencarnado que partiu, qual o problema de nós orarmos para reconciliar as pazes dos nossos sentimentos? E nós iremos encontrá-lo em desdobramento. Isso é fato, isso é claro. Agora, se nós tivermos alguma dificuldade com outras pessoas que estão na nossa mesma psicosfera física, os nossos próprios anseios levarão, dentro do ímpeto de renovação, a encontrá-las para que a gente possa refazer os nossos laços. Não é isso que nós estamos fazendo a todo instante? Quando nós retornamos com os nossos próprios familiares, nós não estamos reformulando os nossos sentimentos? Nós não estamos fazendo as pazes a todo instante? E não há período também que nós brigamos? E vejamos que Emmanuel, falando do nosso próprio livro, ele nos pede atenção principalmente diante daqueles que estão mais próximos de nós. Porque essa que é a realidade. Dentro das nossas vibrações em que nós nos encontramos, é claro e evidente que nós precisamos continuar a pensar dentro dessa realidade de que a vida se apresenta para nós como essa esperança, de que nós precisamos realmente pensar sobre esses aspectos que movimentam a nossa existência atual. Então vejamos, companheiros, que centrando os nossos pensamentos com aqueles em que nós temos as nossas inimizades, será o nosso primeiro ponto para que a gente possa entender os objetivos centrais daquilo que nós viemos fazer aqui na Terra. E nessa realidade, nós ficamos a pensar quais serão os nossos pontos claros, as nossas buscas reais, para que a gente possa então, já nesse momento atual, suavizar o nosso coração, suavizar a nossa alma. E é por esse ponto que Emmanuel vai trabalhando na base central em relação com os nossos inimigos. E isso é libertador. Porque quando a gente começa a entender de que a instrução vai nos levar a essa realidade, ela alivia os nossos sentimentos. Então, como base central, a perspectiva para que a gente possa renovar é nos concentrar nessa instrução interna com aqueles que nós desejamos fazer os nossos e refazer os nossos caminhos. Agora vejamos que Emmanuel, trabalhando por essa realidade,
ele vai nos colocar um outro ponto, em que nós também não pensamos. Ele fala da realidade de perdoarmos, principalmente aqueles que nos ofenderam. É um outro processo, um novo caminhar, uma nova subida de escada. Porque somente com essa realidade de perdoarmos aqueles que nos ofenderam, e vejamos bem, primeiramente, nós não pensamos nos nossos inimigos, o que nós deveríamos pensar. Posteriormente, nós precisamos pensar naqueles em que nos ofenderam, que na maioria das vezes nem sabe que nós trazemos a ofensa. E exercitar o perdão. Porque aí ele vai nos dizer que através do perdão e do amor se abrirá novos horizontes para nós. Este é um ponto também. Porque se eu não faço essa análise dentro de mim em torno desses aspectos sentimentais, o novo ano não se abre com esperança. O novo ano será o mesmo ano porque eu carrego ainda esses sentimentos dentro de mim. Então o desafio para nós, ele é grandioso. Porque se a gente começar a pensar dentro do projeto que nós temos, de analisar as nossas promessas, de mergulharmos num ponto de conseguirmos perceber a realidade das nossas relações afetivas em torno dos nossos inimigos, e posteriormente mergulhar para dentro de nós, e buscar se temos algo contra alguém, nós vamos começar a sentir aquilo que Jesus colocou para nós. Antes de deixar a sua oferenda no altar e se ligar com Deus, vai fazer e refazer o seu caminho com o próximo. E Emmanuel vai nos dizer isso. Se eu inicio um novo ano sem essa proposta, vejamos que o início do ano deve estar girando em torno de uma proposta de perdão de dois lados. Porque aí o Emmanuel vai nos dizer algo sublime que acontece dentro dessa realidade. Porque somente com o perdão e com o amor, abre-se uma perspectiva de novos horizontes. Olha que fantástico isso. Porque enquanto eu não perceber que eu tenho aquele sentimento ruim para com aquela pessoa, o ano novo se fecha para mim. O meu horizonte, ele fica fechado. E eu não consigo caminhar com os passos leves de esperança e de consolo, segundo a visão cristã. Não estamos dizendo, senhores, que todos nós precisamos alcançar esse êxito, porque os amigos espirituais nos pedem o esforço. É preciso avaliar se nós estamos deixando isso lá para baixo, porque às vezes a nossa vida está sendo pesada, carregada e aflita por conta desses sentimentos que se afloram. Porque um vibra daqui, o outro vibra de lá. E as energias chegam até nós. É uma tomada elétrica. Nós sabemos disso. Me recordo que um dos livros do Chico fala-nos de um casal que estava brigando. E vieram para a casa espírita, brigando na casa espírita. E aí o esposo, dentro da casa espírita, teve um ímpeto de agredir a esposa, mas não agrediu, graças a Deus. Emmanuel chega para Chico e diz: Chico, concentra-se um pouco. E Chico vê uma energia penosa saindo da cabeça do esposo e chegando até a mente da esposa, e ela sente uma dor de cabeça tremenda. Imagine alguém sentindo isso por nós, e nós sentimos isso por alguém. Não precisamos estar juntos. Vejamos que a nossa proposta perante a visão do Emmanuel, ela é fenomenal. Porque nós precisamos mergulhar dentro desses aspectos e com muita disciplina e sem cobrança. Mas sim dentro de uma coerência, que nós somos espíritos imperfeitos. É por isso que nós estamos aqui. É por essa razão que ainda nós temos essa moratória de continuarmos em um novo ano e os próximos 360 e poucos dias, escrevendo novas páginas e novas reações e novos posicionamentos. Isso é consolador, porque isso é possível realmente. É por essa razão que Chico se colocava na posição de que ele nunca se levantou.
continuou sempre caindo dentro dos aspectos morais, porque é essa a realidade que se tem que avaliar. Nós somos espíritos. Nós precisamos tomar muito cuidado com uma falsa verdade que nós não temos. Quando nós mergulhamos dentro da religião, dentro do conhecimento e começamos a atacar e apontar dedos sem ser indulgente com o outro. A mensagem do Cristo, ela é consoladora. Vejamos bem. E Emmanuel nos diz isso como um projeto. Vejamos que ele vai nos trazendo um perfil psicológico. É preciso então, nesse primeiro momento, partir de nós. Por quem eu tenho um inimigo? Com quem? É só observar como eu trato. Como eu trato principalmente aqueles que estão na minha família de forma diferente, possivelmente aqueles que eu não sou afável, são aqueles que eu preciso refazer os meus laços. E o que nós fazemos de fato? Nós queremos estar mais próximo com aqueles que nós somos dóceis e afáveis. Fenelon Barbosa, por exemplo, Espírito no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz o projeto em que ele conviveu ao longo da sua existência com o inimigo na própria família. Isso é real, senhores. Isso não é utopia. Basta ver uma manchete de jornal que saiu em São Paulo ontem, véspera de Ano Novo. Todos nós vimos o que aconteceu com aquela família em São Paulo. Mas nós conseguimos compreender pela lógica da doutrina espírita, para que essas situações não aconteçam também com a gente. Porque segundo Allan Kardec, o ponto entre o equilíbrio e a loucura, ela é tênue. Nós não nos conhecemos. Mas quando nós enxertamos na nossa mente a instrução, o trabalho e o serviço, elas bloqueiam os nossos ímpetos instintivos. É por essa razão que Emmanuel, no capítulo de oração, no livro Fonte Viva, falando-nos de Pai Nosso, ele vai nos dizer que a oração em que nós nos encontramos com o Pai, ele disciplina os nossos instintos. O hábito da oração. Porque aí nós condicionamos os nossos instintos à providência divina, para que ela possa atuar em nós. Então vejamos que Emmanuel ele é muito sublime neste ponto. E delineando um perfil maior, ele vai nos dizer que também nós precisamos ter um olhar acerca dos nossos descansos em excesso. A grande maioria de nós, possivelmente, mergulhamos nesses pontos. Uma hora somos nós que estamos ofendidos, outra hora fomos nós que ofendemos. Então ele vai refletindo e generalizando, para que algum de nós nos encontramos dentro dessa característica que ele nos coloca. Desses dois primeiros pontos, todos nós nos encontramos. Isso é fato, é real, é só observar como a humanidade se liga com seus conflitos. Mas o terceiro ponto é oportuno avaliar. Se descansaste em demasia, parte para o trabalho. E nós nos entregamos a um descanso profundo que entorpece a nossa mente. Chico dizia que deveria se trabalhar arduamente até o corpo não aguentar mais. E foi isso que ele fez. Porque um homem acordar 8 horas da manhã, no seu trabalho social, terminar 18 horas da tarde, ir para a casa espírita e terminar 3 horas da manhã e pegar 8 horas da manhã do outro dia, é alguém que nos mostrou como nós devemos fazer. E isso nós conseguimos compreender nos diversos homens idealistas que implantaram inúmeros projetos no mundo. É preciso renúncia. Se desejamos sentir com Cristo, é preciso renunciar a um descanso mórbido. Porque somente assim nós iremos conseguir perceber a grande beleza que é o trabalho operante com Ele. Os nossos descansos, principalmente aqueles em que nós chegamos no domingo e vamos até a hora do fantástico. Sentimos um vazio, não é? Porque vai começar a segunda-feira. Agora, se tivéssemos em operação no bem, nós não sentiríamos isso. Sem problema. Então nós percebemos que
Emanuel continua trabalhando, a nos dizer: se estás triste, largue a tristeza o quanto antes e agarre-se na alegria. Olha, o texto ele é fenomenal. E ele continua a nos falar: não maldigues a ninguém, leve o bem constante àqueles que te trazem indiferença. Como seria iniciar uma segunda-feira desse trâmite? Com essa visão, com essa ideia clara. Não julgues, não maldigues. No teu caminho há mais ignorância do que maldade. E ele continua o texto magistralmente, nos pedindo confiança em Cristo, nos dizendo que Jesus Cristo não nos abandona e não se desespera conosco. Ele apenas aguarda o momento ideal através do trabalho, do exercício, da indulgência, do bem com o próximo, para que ele possa encontrar uma porta aberta dentro do nosso coração, para que a gente possa viver com alegria. Que projeto nós temos para esse novo ano? Qual será o nosso verdadeiro projeto? Refaçamos a nossa estrada. Compreendemos que nós temos condições. Quando nós começamos a perceber que vale a pena realmente amar e perdoar. Que é preciso reconhecer que todos nós somos essa grande família que estamos caminhando em conjunto. Não interessa saber quem errou. Interessa saber que nós desejamos acertar no mundo de agora. É preciso ir à luta. No mundo de hoje nos pede uma renúncia maior, porque essa nova era chega. E esses homens vieram nos dizer o que nós precisamos fazer. Por que não começar? Como já dizia José Grosso, começa a falar de coisas boas. Estás tristes? Vai para a frente do espelho e comece a sorrir. Derrame a sua alegria num aperto de mão, num abraço com um irmão, com um lenço que vai enxugar a lágrima, com a comida que irá amenizar a dor do estômago. Mas vá, não perca tempo, porque Jesus Cristo nos aguarda nos 365 dias que se aproximam de trabalho e esforço, de renúncia no bem. Para que esse novo ano realmente nasça em nós, é preciso nascermos para esse novo ano, senhores. Muita paz e muito obrigado.